na sua agenda em nome de Jesus e abre a sua Bíblia comigo em 2 Reis capítulo 5. Nós vamos ler um texto aqui, nós vamos ler alguns versículos. Eu espero que, se não der para terminar hoje, eu termino domingo, não tem problema não. Diz assim, 2 Reis capítulo 5. Se você quiser dar uma esticadinha aí, fique de pé porque está frio. E aí a gente tem que aquecer em nome de Jesus, né? Tem que aquecer para a glória de Deus. Meu pastor falava assim: eu não gosto de harpa, não. Eu não nasci nesse meio, né? Eu gosto do negócio, né, mais agitado, mas amém. Diz assim: Naamã, comandando o exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu Senhor. O Senhor lhe dera vitória à Síria, mas este grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Agora vamos lá no verso 9, pular lá para o 9, diz assim: então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vai e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que para receber-me invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana, me dê só um pouco de retorno, porque eu estou escutando o de lá. Não são os rios Abana e Farpá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia levar-me neles e ser purificado? Lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe disser e tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como uma pele de criança. Encerrando no verso 15, então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. Diga amém. Graças a Deus. Em algumas traduções, quando você vai ler aqui, no verso 2, quando diz assim, no verso 2, na parte dele, diz assim: mas esse grande guerreiro ficou leproso. Porém, no verso 1 ainda, na parte C do verso 1, porém Naamã era leproso. Eu quero falar um pouquinho sobre esse porém também. Naamã é comandante. A Cida Vicente pregou esse dia uma palavra abençoada sobre Naamã aqui esses dias. Ele era exército do rei da Síria, ele era comandante do exército, ele era um grande homem, né? Diante do seu Senhor, e diante também, aí a Bíblia diz que por causa disso o Senhor o dera vitória. Olha só, em relação à Síria, herói de guerra, porém leproso. Essa palavra porém, ela tem um significado muito grande na nossa vida. Vamos ver como Naamã recebe o seu milagre agora. Lembrando que Naamã era comandante, era um grande homem, era guerreiro. Quantos de nós que estamos aqui, ou quantos de nós que vamos assistir essa mensagem, quantas outras pessoas, ou talvez alguém que está assistindo agora, que nós temos algo na nossa vida excelente, logo na frente coloca o porém, aquela mulher é muito bonita, mas porém, aquele homem é excelente, mas aí vem o porém. Como nós não somos perfeitos, andamos aqui na terra, né? Sabemos que existe esse porém nas nossas vidas às vezes. E se nós não entendermos que nós temos que vencer esse porém, porque esse porém pode ser: esse cara é muito carrancudo, muito bravo, aquele ali é muito displicente, aquele outro, esse porém que a gente luta sempre. A Bíblia diz que no verso 1, quando a gente começa lendo, que ele era comandante do rei da Síria, ele era respeitado, honrado pelo seu Senhor.
O Senhor através dele dera vitória à Síria, mas esse homem, porém, ele era leproso. Mesmo sendo tratado, retratado de uma forma grandiosa, havia algo errado na vida de Naamã. Havia algo errado na vida de Naamã. Olha que interessante. Por quê? Porque tinha um porém na vida dele. Havia algo de errado na vida de Naamã, porque ele tinha um porém. Olha só que interessante. Essa pequena palavra muda a vida de Naamã. Não mudava lá no exército, não mudava em relação aos seus subordinados, mas quando chegava em casa, mudava. Nós sabemos que mudava porque ele era leproso. Quantos de nós temos essa palavra nas nossas vidas hoje agarrada? Porém, ele era uma pessoa legal, porém, ele é um cara muito legal, porém, não é verdade? Aquela igreja é muito boa, mas porém, esse porém acaba com a igreja. Por quê? Esse porém acaba com a vida da pessoa. Por quê? Esse porém é a falha da pessoa. Esse porém é na verdade algo que incomoda essa pessoa. Esse porém é algo que trava a vida dessa pessoa. Travava a vida de Naamã. A Bíblia diz que ele era bem sucedido, mas porém, a Bíblia diz que a pessoa pode ser bem sucedido. Conhece o fulano de tal, muito rico na cidade, porém, você já viu o candidato a prefeito, mas porém, a gente coloca, denominamos, e o que fica guardado na nossa vida? O porém, não é verdade? Os psicólogos dizem que não importa o elogio que recebemos de alguém, ou de uma instituição, ou de qualquer pessoa, se ele vier seguido de um porém, acabou o elogio. Não, você foi muito bom hoje na mensagem, viu, Márcio? Legal, porém, quantas vezes eu ouvi isso do meu pastor? Eu pregava, e aí quando terminava a pregação, tinha dia que ele não sei o que acontecia com ele, né? Uma bênção de Deus, pastor Delino, se ele assistir, né? Uma hora pode assistir. Aí ele reunia e falava: Senildo, você pregou bem demais, porém, aí ele me matava, eu ia embora triste. Eu falava: poxa vida, eu errei. Senildo, você falou do altar, dá uma cacetada, não pode falar da cacetada. Porém, foi muito bom a sua pregação, mas você falou porém, né? Então presta atenção, os psicólogos já disseram, já confirmou. Isso é psicologicamente, está na mente da pessoa. Pode receber o maior elogio do mundo, mas se você falar porém, acabou com a vida da pessoa. Por quê? O que vem depois é o que fica guardado na mente das pessoas. Nós não somos perfeitos. Então às vezes nós convivemos com essa palavra. E nós estamos aqui nessa noite porque nós temos que conviver com ela e vencer ela. Há porém que nós não merecemos, mas há porém que nós merecemos. Porém, a gente tem que lutar contra ele, tem que lutar contra essa palavra. Assim era Naamã. A despeito de todos os seus feitos de elogio, grande homem, rei, a própria Bíblia vai citando, a Bíblia diz que porém aquele homem era leproso. O problema da nossa vida passada, os traumas que nós carregamos do passado são porém na nossa vida. E esses porém impedem que a gente cresça. A gente diz assim, ou talvez na própria mente da gente, a gente coloca o porém. Não é verdade? Eu sei que eu me esforço, mas porém tem que tirar. Nós temos que vencer. Naamã venceu. Você também vai vencer em nome de Jesus. Posso ouvir amém? A sua doença, a sua lepra. Leproso na época era visto como objeto de repulsa. Era visto como alguém desprezível. Naamã era um pária da sociedade, era alguém desprezado pela sociedade. Ele não podia tomar um banho em qualquer lugar. Ele só podia estar com suas vestimentas de comandante. Se ele saísse daquelas vestimentas, acabava com a vida de Naamã. Mas assim como existe um porém na vida, existe também uma menina, uma hebreia. Eu gosto muito de falar dessa menina quando eu leio esse texto. Uma menina que veio escrava, cativa, para trabalhar como escrava na casa de Naamã, servindo a sua senhora. Aquela menina poderia ter traumas, porém aquela menina não tinha trauma.
Aquela menina podia ser uma menina traumática, amargurada, e ela poderia dizer assim: ah, descobri que o meu Senhor é leproso, que se dane, olha o que ele fez na minha vida. Aquela menina viu muitos parentes dela ser mortos por causa daquele comandante. Aquela menina viu muitas pessoas perder a vida por causa dele. Porém, aquela menina não era amargurada, não era triste. Ela aproveitou a oportunidade para dizer: olha, se ele conhecer o profeta que tem em Samaria. Muitas das vezes a nossa vida fica parada por causa desse porém. Não vou evangelizar, porque já evangelizei tanto, e eu não quero mais. Sabe por quê? Já gastei tanto tempo, eu já fiz tanta coisa para Jesus, que na verdade eu já vou subir para o céu. São os poréns da vida. Aquela menina não. Aquela menina não era amargurada, não era triste. Aquela menina não tinha problema. Aquela menina conhecia o Deus verdadeiro. Ela disse: se o meu Senhor conhecesse o Deus que há em Samaria. Por isso que a Bíblia não traz o nome dessa menina. Um dia nós vamos encontrá-la no céu, e eu espero que talvez a gente converse. Não é verdade? Como escrava, as pessoas pisam na gente e a gente guarda o trauma do outro. Aquela menina não. Aquela menina perdoou logo, falou: não, tranquilo. Ela não guardou dentro do seu coração. Pessoas amarguradas são pessoas cheias de porém. Eu já dei demais, já fiz demais, já trabalhei demais, já orei demais, já fui muito nos cultos da igreja. Para quem culto da igreja? É os porém. São os porém que param a vida das pessoas. São os porém que impedem as pessoas de receber o milagre. Por que que hoje não se vê milagre? De vez em quando a gente ouve essas expressões. Sabe por quê? Por causa dos porém. Porém, não é verdade? Por que que você recebe o seu milagre? Por causa do porém. Você vence ele. Só pode receber milagre quem está disposto a vencer os seus poréns da vida. A Bíblia diz que aquela menina, ela não guardou mágoa, rancor. Pelo contrário, ela ajudou o seu Senhor através da sua esposa. Ela fala com a esposa: se ele conhecer o profeta que há em Samaria, ele não teria problema com essa lepra. Ele não é verdade? Ela diz assim: sua senhora, se ele conhecer o profeta que tem em Samaria. Atitude extraordinária. Sabe o que faz você? Nós ficamos pensando assim, toda vez que a gente prega aqui, a gente fala assim: o milagre de Naamã. Onde é que começou o milagre de Naamã? Com a menina escrava. O milagre de pessoas que talvez nós convivemos, ou talvez que nós vamos conviver, começa nas nossas vidas. O milagre do seu casamento começa com você. Tem gente esperando o milagre do outro, mas você é o que Deus escolheu para fazer o milagre na sua casa. Porque era uma menina, ela era escrava, ela era hebreia, mas conhecia o Deus verdadeiro. Ela poderia dizer que ele morra, porque eu fui jogado, mas ela teve uma atitude extraordinária. Aquela atitude sempre. A atitude de uma menina sem nome, escrava, mas porém que conhecia Deus. Nunca podemos esquecer do porém na vida das pessoas. Não importa o nível social, não importa o nível intelectual. Porém, se a pessoa estiver disposta a vencer, ela vai vencer. Porém, se houver porém na vida dela que rebaixe ela e que ela guarde esses porém, ela nunca vai sair do lugar, vai rodear deserto. Anos e anos. E você prega, ensina, fala. Tenta os maiores. Ela não sonha mais. Essa menina tinha sonho, tinha projeto. Ela disse assim: eu conheço alguém que pode mudar a vida dele. Aquela atitude mudaria a vida de Naamã para sempre. A menina não escondeu sua fé. É verdade, é muito fácil eu chegar aqui em cima, irmão, falar de fé e falar um monte de bobeira. Na hora que eu chego aí embaixo, acabou. Eu não acredito mais naquilo que eu preguei, não acredito mais naquilo que eu falei. A atitude daquela menina, ela não escondeu a sua fé. Ela ministrou na vida da sua senhora. E a sua senhora chegou até os ouvidos do seu esposo. Mudou a vida do esposo. Falou: olha, a escrava falou que em Samaria tem um profeta. Por que você não vai lá? Resolve esse problema. Ele não conhecia o Deus verdadeiro. O Deus que ele servia era o mesmo Deus do rei da Síria, que era Rimon. Era um Deus pagão. Ele não conhecia o Deus verdadeiro, mas aquela menina mostrou a ele
a excelência do Deus verdadeiro. Às vezes a gente diz assim: as pessoas só querem milagre. E aí, meu irmão, Deus é Deus de milagre. Aí a gente fala assim: quem é que vai até Jesus e volta de mãos vazias? Ninguém. Ninguém. Não é verdade? Todo mundo que ia até Jesus comia, era curado, era liberto, era restaurado, era transformado. Olha que maravilha. O mesmo Deus daquela época é o mesmo Deus hoje. Posso ouvir amém? A menina não esconde a sua fé, ela ministra na vida da sua senhora. Você fica imaginando, e eu fiquei imaginando hoje à tarde, quando eu estava digitando, como que Deus pode usar a fé de uma pessoa quando essa fé é compartilhada com outro. Como Deus pode te usar quando a sua fé é compartilhada com outros. Ao invés de reclamar, de murmurar, de ser amargurento, tristonho pelos cantos, cabisbaixo, cabeça baixa, não tem jeito, meu casamento não tem jeito, minha família não tem jeito, meus negócios não tem jeito, não tem jeito. Ele não consegue nem levar o garfo na boca. De tanta reclamação, sabe o que vai acontecer com ele? Morrer. Porque os porém estão matando a vida dele. Mas quando eu compartilho a minha fé com outras pessoas. Hoje na saída da câmara, tem uma menina lá, recepcionista, nunca conversei com ela. Quando eu fui lavar minhas mãos, eu peguei e disse assim: agora, fui lavar as mãos não, fui passar álcool e gel. Porque a gente passa para entrar, passa para sair, passa, né? Só falta tomar banho de álcool e gel agora. E eu falei assim: isso aqui virou uma prática. E ela disse assim: minhas mãos já estão ferindo, de tanto que eu passo álcool e gel. Eu disse assim: você sabia que Pilatos, aquele homem que liberou Jesus para ser crucificado, ele disse assim: eu lavo as minhas mãos. Você sabia que a história diz que aquele homem morreu lavando as mãos? A história diz que aquele homem lavava as mãos e enxugava. Lavava as mãos e enxugava. Lavava as mãos o dia inteiro. Dia inteiro, lavando mão e enxugando. Morreu lavando as mãos. Porque ele disse para Jesus: eu lavo minhas mãos. Eu disse para ela: eu acho que o álcool e o gel está fazendo isso com a gente. Nós estamos lavando as mãos, né? Brincadeira. Mas foi uma oportunidade de falar de Jesus. Deixa eu te falar. Compartilhe a sua fé com quem precisa. Compartilhe a sua fé com alguém que necessita. Vamos ser essa menina sem nome. Não precisa ter nome, não importa. Não é verdade? Olha para você, vê, ela compartilha de uma forma simples e convicta. Eu sei que Deus pode fazer milagre. Você tem coragem de convidar alguém para poder vir num determinado culto para receber uma cura? Né? Ou a gente vai fazer como o diácono que eu falei domingo: olha, eu vou levar o cara aleijado lá, mas eu vou trabalhar, depois só levo ele embora de carro. Precisamos acreditar em milagre. A cura, querido, a cura na vida da pessoa, ela vem através da fé. Lá em 2 Reis 5,3, olha o que diz o texto. Diz assim: um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurar o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Ela disse: se ele procurasse. Se ele procurasse. Ela está dando para ele uma oportunidade. Quando você prega para alguém, você está dando a oportunidade. Quando você compartilha a sua fé com alguém, você está dando oportunidade para a pessoa. Não é verdade? A menina começou um milagre. Quem é que vai começar um milagre lá na sua casa? Quem é que vai começar um milagre no seu casamento? Quem é que vai começar um milagre nos seus filhos? Quem é que vai começar um milagre no seu trabalho, na sua vida espiritual, financeira? É aquele que compartilha a sua fé de maneira simples, mas convicta. Não usa os lábios para ficar reclamando apesar da situação, porque todo mundo passa. A Bíblia diz em Mateus capítulo 9, verso 2. Vamos ver lá. Mateus 9, 2. A história diz lá que havia alguns amigos, Mateus capítulo 9, verso 2, que foram levar um paralítico, não é isso? Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Presta atenção, o que Jesus viu? A fé. Irmão, aqui não adianta ninguém criticar ninguém. Se você não tiver fé para romper montanhas, você vai ficar olhando para a montanha e ela vai continuar na sua frente. Se você não tiver fé para agir no intangível, no invisível, sua vida vai ficar na mesma vida. É a fé. A Bíblia diz que Jesus olha para a fé daqueles homens com aquele paralítico. Olhando para a fé deles,
A Bíblia diz que Jesus disse, por causa da sua fé, os seus pecados, obrigado. Hoje eu esqueci. Olha que interessante. A fé de Naamã foi despertada para buscar um milagre por causa da fé de uma escrava. A fé de Naamã foi despertada para buscar um milagre por causa de uma menina que ficava servindo a sua senhora. É assim que move. Já viu quando você conversa com alguém cheio de fé? Estimula, dá ânimo. Hoje eu estava conversando com o pastor Marcos Porto, ele deu uma passadinha, gostoso. Você conta testemunho daqui, o cara conta testemunho de lá, um anima o outro. Agora imagina ele dizendo, tá difícil mesmo, pastor. O negócio não rompe não, as coisas estão complicadas, nós não vamos sair do lugar, a pandemia. Você chega e fala assim, meu Deus do céu, esse cara não vem aqui não. Presta atenção, amados, a palavra de Deus é edificada através da fé. E a fé, presta atenção, gera expectativas. Se você está servindo nessa igreja e não está gerando expectativa em você, ou tem alguma coisa errada em mim, ou na verdade você não concorda com a palavra de Deus. Eu creio em milagres. Primeira semana dos 21 dias de oração e jejum que eu fiz, depois de 12 anos aqui, recebi a resposta de 3 dias. Eu nem queria comer carne, comi quase 1 quilo segunda-feira, mas eu não queria comer. Imagina se eu quisesse comer. Não é verdade? Porque foi gostoso, maravilhoso. É tão bom quando você vê resultado. Não é verdade? A cura vem de graça, meu irmão. Não precisa ter sacrifício. 2 Reis 5:6. Olha o que diz o texto. 2 Reis 5:6. O texto diz assim: a carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com ela, com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Junto com a carta. Nós sabemos que lá na frente ele vai oferecer alguma coisa, mas aqui não. 2 Reis 5:5. No 5 ele vai dizer assim: o rei da Síria respondeu: vá, e eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Alguém já calculou isso aqui? Hoje chegaria a quase R$1 milhão. Era o presente que Naamã estava levando do rei da Síria para o profeta. Não tem preço, milagre não tem preço. É por isso que as pessoas estão hoje perdendo tempo, rodeando o deserto. Deus te trouxe aqui para falar, meu irmão, é de graça. Milagre é de graça. A fé, a Bíblia diz que é um dom gratuito de Deus. O dinheiro não pode comprar fé. Tem muita gente achando que vai comprar sacrifício, não vai. Naamã pensava que pagando por ela, ele tinha que fazer algo para receber a sua cura. Jesus já pagou na cruz do Calvário. 1 Pedro, lá no verso 24, 1 Pedro 2:24, Jesus já pagou. Lá na cruz do Calvário, a tua cura, o teu milagre já foi selado. E nós achamos não, sabe o que é? A gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que oferecer algum sacrifício, matar alguns animais, não é verdade? Carregar nas costas um peso, andar de joelho até tal lugar que a gente vai receber o milagre. Não, é de graça. Jesus já pagou. Precisamos expulsar das nossas mentes, querido, todo pensamento que somos indignos. Eu não mereço. Isso aí é para ele, porque ele... Não, meu irmão, é para todos nós, é para toda a igreja do Senhor. Gente, eu já vi tantos milagres com meus olhos naturais, eu fico assim, meu Deus. Mas aí também eu não reclamo, eu falo assim, eu tenho que continuar orando, buscando, porque Deus quer me usar. Eu não, sabe por quê? Eu faço parte dessa igreja. Eu não vou reclamar de igreja nenhuma não, que eu faço parte dela. E como parte dela, eu preciso ver milagre acontecendo. Agora eu tenho que ver milagre acontecendo dentro de mim, gerando dentro de mim, através da fé, na minha casa, nos meus familiares, aonde eu estou, na célula, na igreja onde eu estou. É preciso crer. Eu chamei a irmã para orar ali e disse assim: você vai orar e você vai falar para as pessoas assim: olha, você que está em casa, coloque a mão onde tem uma enfermidade, nós vamos orar por você. Quantos milagres Deus já fez nessa igreja? Por que eu não vou crer? Deus mudou? Não. Então se ele não mudou, eu vou voltar a ser o que eu preciso ser diante dele para que haja milagre. Não é verdade?
Precisamos expulsar de nossas mentes todo pensamento dizendo somos indignos, de que precisamos de boas obras, que precisamos nos posicionar para receber. Sim, eu tenho que me posicionar, mas é de graça. Eu não tenho que pagar por nada de que Jesus já fez e vai fazer na minha vida. Diz que havia um homem muito rico, um homem dos mais ricos que existia na face da terra. E ele foi entrevistado por um repórter. E o repórter perguntou assim: o que o senhor gostaria de ter na vida ainda, quando o senhor já chegou na velhice? Resultado da minha riqueza. Sabe de uma coisa? Poucos dias aquele homem rico morreu, porque só pode dar mais tempo para nós aqui na terra Jesus. Só quem nos pode dar longevitude de vida aqui na terra é Deus. A medicina está louquinha para levar o homem a ter 120 anos. Eu quero ver se ela vai levar. Pode até ter pessoas que vão a 120 anos, mas não é por causa da medicina, é por causa de Deus. Tudo que acontece na nossa vida é por causa do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Todo mundo precisa de Deus. Não importa, o Bill Gates é um dos caras mais ricos, mas para ele viver muito tempo aqui na terra, ele vai precisar do Senhor. O fôlego de vida está na mão do Todo-Poderoso. Vida longa, querido, só o Senhor pode nos dar. Só Ele, mais ninguém. Quando nós vamos lá para 2 Reis, capítulo 5, verso 9 e 11, nós já lemos. A cura vem quando nós nos humilhamos. Qual era o problema de Naamã? Orgulhoso. Ele era comandante do exército, tinha levado R$1 milhão para dar de presente. Ele estava comprando a sua cura. Aí tem gente que vai achar assim: mas eu faço tanto, então eu mereço. E eu não faço tanto, eu não mereço. Não é por aí, não é verdade? Olha só. Ele chegou na casa de Eliseu, e ele chegou com a bagagem cheia de riquezas. O texto diz aqui, 350 quilos de prata, não sei quanto, 72 quilos de ouro e 10 roupas festivais. As melhores que tinham. Olha que interessante, não é verdade? Mas o que o profeta disse para ele? Procura o rio mais sujo que tem aqui em Samaria, vai lá e mergulha 7 vezes. O rio mais poluído que tinha, na verdade, foi o que Eliseu mandou ele mergulhar. E ele começou a reclamar por causa disso. Deus nem sempre vai fazer as coisas do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, da maneira como a gente quer. Dá para entender que tem gente que desiste no primeiro elo, no primeiro ano, no primeiro mês. É interessante isso. O problema maior de Naamã era que o seu orgulho. Ele era orgulhoso. Ele não foi para receber a cura, ele não foi para até o profeta. O profeta não disse para ele que ele tinha que mergulhar? Pronto, mergulhasse no Rio Jordão. Mas é sujo, não tem problema, eu vou mergulhar. Ele mandou, não. Ele era orgulhoso. Quando o nosso orgulho fica no caminho, nós perdemos as bênçãos de Deus. Quando o nosso orgulho entra no caminho, nós perdemos nosso ministério. Quantas pessoas perdem o ministério por causa do orgulho? Eu não. O pastor falou assim que é para a gente servir, lavar a igreja, lavar os bancos. Vamos fazer um mutirão para lavar os bancos. Não, eu não. Não é verdade? Diz que certa vez tinha um homem chamado Mohammed. Deve ser lá daquele povo lá dos bombas lá. E esse homem entrou num avião. E quando o avião atingiu uma quantidade de pés lá de altura, a aeromoça chegou perto dele e disse assim: Sr. Mohammed, eu gostaria que o senhor colocasse o cinto. Aí ele disse assim: Superman não precisa de cinto. Aí ela virou para ele e falou assim: Superman também não precisa de avião. Não adianta. Se fosse Superman, saísse voando. Todos nós necessitamos do Senhor. Pobre, rico, branco, negro, cabelo mais ou menos, cabelo bom, careca, não importa. Todo mundo precisa do Senhor Jesus. A Bíblia diz que todo joelho vai ter que se dobrar diante dele. Sabe o que eu estou percebendo? Que a coisa está caminhando. Todo mundo dizendo assim: esse Jesus vai voltar nunca. Jesus voltar? Sinal de besta? Anticristo? Nada, nós estamos vivendo tão bem. Não é verdade? Estão recebendo todo mês, nós estamos comendo, estamos bebendo, estão indo, estão vindo. Nada, está maravilhoso demais. As pessoas estão esquecendo. Foi assim também na época dos discípulos. Está sendo assim também hoje. A Bíblia diz que na época de Noé, casavam e davam-se em casamento. E falou assim: Noé, você é louco, cara. E Noé está lá com a machadinha dele, ó, tá, ponteirinho. Nem sei qual é as peças que ele tinha para trabalhar. Sabe qual é o segredo? Continuarmos diante de Jesus. Um dia vai acontecer o final.
Um dia chegará e nós temos que estar preparados. Todos nós precisamos de Deus. Às vezes nós preferimos acreditar em obras difíceis. Obras difíceis. Não, é pelo meu esforço. É porque eu estou de joelho andando 24 horas. Não, não é. É de graça. Não é verdade? É de graça. Não são os nossos caminhos. Queremos colher fruto, a gente tem que fazer o que a palavra de Deus diz. Diz que Naamã se deixou convencer, se humilhou em obediência a Deus. Seus discípulos chegou e falou: pai, seus servos, se pedisse coisas difíceis, você não faria? A Bíblia diz que ele foi curado. Deixa eu te falar, obediência à palavra de Deus gera milagre. Obediência ao Evangelho gera milagre. Obediência ao Espírito Santo de Deus gera milagre. Obediência gera milagre. Querido, não tem como, ou obedecemos a palavra de Deus, ou vamos viver uma vida qualquer na terra. A nossa bússola aqui é a palavra de Deus. A cura vem através da perseverança. Tem gente que desiste logo. 2 Reis 5,14 diz assim o texto. 2 Reis 5,14. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como uma pele de criança. Por que aquele homem foi curado? Por causa da perseverança. Obediência gerou perseverança na vida dele. O número 7 na Bíblia simboliza algumas coisas legais para nós. Por exemplo, como algo completo e perfeito. Deus fez tudo em 6 dias. No 7º ele descansa, né? Naamã mergulha 7 vezes. Elias, ele manda o servo olhar 7 vezes. Na 7ª vez, ele falou: estou vendo uma nuvem tamanho da mão do homem. Ele falou: pode ir embora que vai chover, vai derramar chuva. 7 fala de completude, de perfeição. Josué nas muralhas de Jericó rodeia durante 6 dias. No 7º dia vai dar mais volta, vai dar 6 voltas. Na 7ª, as muralhas vão cair. O 7º é perfeição de Deus na nossa vida. Por isso a semana tem 7 dias. É gostoso. Eu não gosto desses números, parece que a gente vira numerólogo. Não é não. Deus trabalha com número também. Por isso que Ele escolhe 12. Não é verdade? Deus é um Deus maravilhoso. A cura pode vir no resultado da sua perseverança. O milagre pode vir no resultado da sua perseverança. Nós já tivemos várias pessoas curadas, não aqui, mas da igreja onde eu passei também, por causa da perseverança. Quando você persevera, Deus diz assim: olha, eu estou olhando, ele continua firme, ele não desistiu, ele não olhou para a direita nem para a esquerda, ele está olhando para o Senhor. Naamã perseverou, o seu milagre chegou. Persevere, igreja, seu milagre vai chegar. Persevere, o seu milagre vai chegar. Não tem como ter milagre se não tem perseverança. Não tem como ter milagre se eu não persevero naquilo que eu iniciei. Não tem jeito. Há uma necessidade. Essa palavra eu carrego com ela comigo, gravada desde quando eu converti. E por último, amados, a cura, o milagre, ele continua através da fidelidade. Fidelidade. 2 Reis 5,17, leia comigo aí. E disse Naamã a Eliseu: já que não aceita o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão o Senhor. Sabe o que é fidelidade? É o que tem faltado no século 21. A pessoa recebe uma cura, ela vai embora. Não é todos não, eu estou dizendo só dos leprosos. A pessoa recebe uma porta de emprego, na hora que ele recebe, ele voa. Ele esquece de quem fez o milagre na vida dele. Ele faz um propósito com Deus para Deus abrir a porta de emprego. Na hora que abre a porta de emprego, ele nunca mais olha para Deus. Ele não quer saber de Deus. Isso são leprosos que voltarão a ter lepra novamente. E eu quero provar isso na Bíblia. Eu falava que quando Deus dá alguma coisa, Ele não tira, mas Ele permite. E nós vamos ver aqui no texto. O momento decisivo na vida de Naamã é quando ele se converte. Ele falou: o quê?
Esse cara serve o Deus verdadeiro, eu quero servir também esse Deus. Eu levo 2 mulas, eu levo para minha terra, para a Síria, 2 mulas de terra, porque quando eu dobrar o meu joelho, eu quero dobrar em cima dessa terra. Essa terra é santa. Sabe o que eu fico pensando? Esse negócio de ato profético, esses trem, né? Pega um tapete consagrado no centro de macumba e leva lá para sua casa, para você ver o que vai acontecer. Pega algo consagrado a demônio e leva para dentro de casa, para você ver o que vai dar. Aí nós falamos assim, esse negócio não funciona não, isso é misticismo, etc e tal. Se eu não souber, é outro detalhe, mas mesmo assim ainda tem que orar, porque os ataques vêm, as setas vêm, não é verdade? Ele diz assim, eu vou levar a terra daqui de Samaria, porque é uma terra consagrada. Quando eu chegar lá, vou dobrar o meu joelho. E na hora que eu dobrar o meu joelho, eu quero dobrar em cima de uma terra sagrada, abençoada, terra santa. Achamos que uma pessoa curada nunca mais voltará. Abre a sua Bíblia comigo em João 5,14. Eu quero tirar isso da sua mente, igual eu tirei da minha também. Eu pensava também que Deus fez, não pode voltar, volta sim. Ah não, Deus já fez, não vai acontecer mais nada. Aqui Deus já abriu a porta de emprego, agora eu não preciso mais. Quando eu me casei, eu pedi a Deus uma moto, Deus me deu uma moto com 30 dias, eu falei que a moto seria para agradecer a Deus. Sabe o que eu fiz com a moto? Todo final de semana, ó, vazava, só festa, casa do pai, da mãe, do irmão, festa daqui, dali, que nem saber de igreja. Com 6 meses eu acabei com a moto. Deus falou assim, você pediu uma moto para ir na igreja, agora você está indo para as festinhas, né? Beleza. Um Fusquinha 68 veio lá e me deu uma cacetada e Deus ainda me livrou, que eu não morri, mas aceita. Olha o que diz João 5,14, diz assim: mais tarde Jesus encontrou aquele homem que foi curado no tanque de Betesda e lhe disse, olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Será que só vai acontecer com esse cara aqui? Porque aconteceu. Segundo a história, esse cara foi enforcado depois porque ele pecou. Mas será que aconteceu só com o homem do tanque de Betesda? Não acontece com mais ninguém? Acontece com a gente também. A gente pede a Deus um emprego, Deus dá um emprego, eu viro as costas, primeiro da lista que é mandado embora. Essa semana eu falei com meu amigo, o Osiel, bati um papo com ele, falei, Osiel, como é que estão os empregos aí? E o Osiel disse assim, pastor, reduziu 50% da empresa. E os 50% que ficou lá dentro reduziram o salário deles. Mas o meu não mexeu. E olha que ele saiu daqui porque foi convidado para trabalhar lá. E o cara foi convidado para ganhar bem. Razoavelmente bem. Ele falou, não mexeram nada no meu salário. Você acha que é o quê? É porque ele é um bom profissional só? É porque ele aperta os parafusos melhor do que os outros? Também. Mas é porque Deus na vida dele, a fidelidade, o coração daquele homem é entregado à obra de Deus, o reino de Deus. Aquele homem é um pastor. O caráter, a fibra daquele cara, meu Deus, que maravilha. Presta atenção, quem cuida de nós é o Senhor. Quem guarda nossas vidas é o Senhor, fidelidade. Se a pessoa pede, Deus está dizendo assim, o que Naamã está fazendo aqui? Reconhecendo o seu milagre. Um milagre para agradecer. E ele se rende aos pés do Senhor. Aí a pessoa está preso. E você ora para ele sair da cadeia. O certo, ele tinha que saber, olha, sua mãe orou para que você saia da cadeia. A primeira coisa que tem que fazer é vir para a igreja, louvar e engrandecer o Senhor, porque senão amanhã ele está preso de novo. Você já viu? Quantos já passaram? Quantos eu já vi nesse tempo que eu estou servindo a Jesus? Pessoas que se comprometem com Deus, não, agora é assim, nada. Ele vira as costas para Deus, Deus fala assim, beleza, faz a tua vontade, não a minha. E assim aconteceu com o homem do tanque de Betesda. Depois de você curado, nós temos que voltar para dar glória a Deus. Depois do milagre, nós temos que voltar para dedicar nossa vida a Deus. A dona Neide, todo mês eu vou lá tomar ceia com ela. A dona Neide foi curada nessa igreja antes de eu chegar aqui de câncer, na hora do louvor. Mas ela continua até hoje glorificando a Deus. Está com 82 anos. Está lá, rapaz, você chega lá, a mulher está corada. Com esse frio ela deve estar mais corada ainda. Na presença de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus. Sabe o que é isso?
ela está glorificando a Deus pelo milagre que Deus fez na vida dela. O maior problema da humanidade chama-se ingratidão. As pessoas recebem, mas você não. Deus te escolheu para vencer. E quando nós recebemos o milagre de Deus, nós voltamos para agradecer a Deus. A Bíblia diz que Naamã era um homem poderoso, porém ele era leproso. Nós também pode estar acontecendo muita coisa na nossa vida, mas porém, é esse porém que nós temos que vencer nessa noite. Esse porém, o porém de Naamã era lepra. O nosso porém pode ser algo na nossa vida que nós temos que vencer. Pode ser algo no nosso interior, na nossa mente, no nosso coração. Não é verdade? Esse porém aí, querido, pode ser algo que está faltando, um vazio na vida das pessoas. É uma pessoa que estudou, se formou, né? A vida toda completa. Esses dias eu vi na televisão uma mulher que pagou para matar ela. Ela pagou, ela era advogada. Ela pagou, contratou o cara. Eu vou te dar 10 mil para você me matar. Meu Deus, a mulher era advogada. Estudou vários anos. Olha para você ver o que o diabo faz na vida das pessoas. Aquela mulher era uma advogada, porém vazia, sem Deus dentro dela. Não adianta nada, nada, se Jesus não for o primeiro, o centro da nossa vida. Não adianta nada. O cara pode ganhar 50, 60, 100, 2 milhões por mês. Não vai adiantar nada se Jesus não é o centro da vida dele. A escolha de Naamã, querida, é a mesma escolha que nós temos que fazer. Escolha. Você vai escolher ser obediente ou desobediente? Nossa. Não apenas sua, minha também. A escolha é nossa. A escolha nossa é humilharmos diante desse Deus e falarmos: Deus, eu sei, está demorando, mas eu vou. Deus ainda não chegou, mas eu vou perseverar. Deus ainda não aconteceu, mas é de graça, eu sei que o Senhor vai me dar. Eu não preciso comprar, já foi comprado na cruz do Calvário. Cada dia, igreja, cada semana, nós temos que nos banhar diante dessa comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. O aprendizado do Senhor nos leva a adorar a Deus. Toda pessoa que aprende com o Senhor, ele adora a Deus. Toda pessoa que acha que é mérito dele, ele vira as costas para Deus. Se cada dia nós, como igreja, mergulharmos no que a palavra de Deus tem dito para nós, nós vamos fazer da palavra de Deus experiências reais na nossa vida de milagre e de consagração a Deus. Naamã se converte porque foi tomar um banho no Rio Jordão, porque tinha uma lepra, ele tinha um porém, e o porém dele tinha que ser vencido. O milagre que aconteceu na vida de Naamã, com certeza pode acontecer na sua e na minha vida também. E como que nós precisamos? Como que nós precisamos? Às vezes a gente pensa assim: mas está tudo bem, minha vida está legal, estou recebendo, não é tanto, mas estou recebendo, está tudo beleza. Mas quantos projetos, quantos sonhos de porém ficaram estagnados na nossa vida? Quantas coisas Deus já fez na nossa vida e a gente não agradecer a Deus como deveríamos agradecer. Sabe, é uma reflexão que Deus fica fazendo o tempo todo na vida da gente. Por isso que o mesmo que Deus fez na vida de Naamã, Deus pode fazer na nossa vida também. Basta que a gente obedeça, basta que a gente tenha fé, basta que a gente ouça quem está falando de Jesus. Eu não quero nem saber se o cara tem Jesus ou eu estou com ele. Agora, se ele não tem Jesus, não tem jeito. Qual é o sinal que nós temos? É Jesus. Se não tem Jesus, não é verdade? Por isso que eu creio que nós vamos vencer. Eu creio que você vai vencer. Eu creio que você vai sair sim. Eu creio que nós vamos passar esse momento e vamos sair fortes sim. Assim como Naamã, nós vamos chegar do outro lado e nós vamos glorificar o Senhor ainda mais. Porque nós já estamos glorificando Ele. Queria que você colocasse de pé. E eu queria que você fizesse um momento de oração aí no seu lugar. Em nome de Jesus. Que você falasse com Deus aí no seu lugar, amém? Se você puder levantar sua voz e fazer uma oração aí, fala com Deus. Coloca diante de Deus. Se entregue diante desse Deus. Se derrame diante desse Deus. Se lance aos pés diante desse Deus. Feche seus olhos. Fala com Deus aí no seu lugar. Ore. Fala: Deus, tem um porém na minha vida. Eu quero vencer esse porém. Não adianta você ser o cara, ou ser a pessoa X,
se tem um porém na sua vida, na minha, na nossa. Não. Nós queremos que Deus nos dê graça. Se for orgulho, diga a Deus, tira esse orgulho. Se for desobediência, diga a Deus, eu quero obedecer, não quero ser desobediente à tua palavra. Deus, eu quero o que o Senhor tem para a minha vida, não aquilo que eu tenho para o Senhor. Eu quero mergulhar nos teus rios. Lembra que Naamã mergulhou? Mergulhe, irmão. Quantas vezes for necessário, mergulhe. Quantas vezes for preciso, mergulhe. Seu casamento, mergulhe ele na presença de Deus. Mergulhe seus filhos, mergulhe seu trabalho, sua vida financeira. Mergulhe os seus sonhos, seus projetos em adoração a Deus. Glorifica Ele quando não deu certo ainda. E diga, Senhor, eu vou continuar. Eu não vou desistir. Queria que você abrisse sua boca e orasse agora. Em nome de Jesus, não ficasse desperto agora, disperso. Ore, ore, seja profeta de Deus. Seja como aquela menina agora. Coloque diante do Senhor sua casa, sua família. Não importa, querido, peça para Deus. Deus, tira esse porém. Senhor, tem um porém na minha vida que me impede de vencer, de romper, de ir, de estar, de fazer. Senhor, eu quero que seja quebrado nessa noite em nome de Jesus. Eu quero mergulhar em tua presença, eu quero estar em tua presença. Eu quero fazer tudo que for do agrado do Senhor. Eu quero fazer tudo que for a tua vontade. Importa servir a Deus do que a homens. Eu quero te agradecer pelos milagres, pelos feitos, pelas maravilhas que o Senhor tem feito neste lugar, pelo que o Senhor tem feito nas vidas de Naamãs. Meu Deus, que obedecem, que descem, que mergulham, que perseveram, que saibam que não é pelo valor, Pai, meu Deus, mas é pela graça do Senhor sobre as nossas vidas. Senhor, dá vitória a essa família, dá vitória. Meu Deus, esse homem, essa mulher, rompe as barreiras em nome de Jesus, meu Pai. Traga dos céus resposta para a tua igreja. Comece, marque, meu Deus, um novo tempo, uma nova história. Marque, meu Deus, nessa família os teus propósitos, não os nossos. O propósito, mas ele tinha que obedecer, extremamente obedecer a Deus. Pai, no nome de Jesus, seja conosco, meu Deus, para a glória do teu santo nome. Amém. Você pode dizer amém? Você pode dizer amém mais forte? Diga, eu recebo o que Deus tem para a minha vida. Diga, eu creio. Eu creio. Diga, em nome de Jesus. Você pode aplaudir esse Deus, amado. Você pode glorificar esse Deus em nome de Jesus. Aleluia. Hoje eu ia fazer um banner para convidar o pessoal e acabei me deparando com algumas imagens. Acho que foi a primeira festa que nós celebramos. E eu vi algumas fotos e eu achei muito interessante. E eu sou assim, quando eu olho alguma coisa do passado muito legal, eu começo até a chorar, sabe? Foi uma lembrança muito gostosa ali. E eu comecei até a chorar sozinho ali dentro. A Liliane estava lá fora, limpando. E eu achei muito gostoso, quanta coisa boa. Deixa eu te falar, se for para mim fazer tudo de novo, eu faço. Eu estou disposto a fazer tudo de novo, desde que seja para o Senhor. Não é verdade? Eu estou disposto a recomeçar quantas vezes for necessário, desde que seja para Deus. Por isso que a gente está querendo recomeçar esse culto de quarta-feira com uma roupagem diferente, porque é para Deus. Nós temos que pensar o que podemos fazer para trazer novas vidas, para que não apenas eu venha no culto, mas que eu traga outras pessoas, porque eu sou como aquela escrava. Eu sou alguém que ouço de Deus e quero passar a Deus a fé. Deixa eu te falar, a sua fé contagia outras pessoas. A sua fé muda a vida de outras pessoas. A sua fé cura outras pessoas. A sua fé gera milagre em outras pessoas. Não perca oportunidade, não. Fica dando crédito àquilo que as pessoas estão dizendo de negatividade, não. Dê crédito que a palavra de Deus tem para a sua vida. E vamos levar outras vidas a experimentar os milagres de Jesus. Amém? A maior alegria de Deus é quando nós levamos outros a experimentar esse milagre em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Coloca a mão no seu coração. Vamos para casa. Vamos agradecer a Deus por esse culto, por esse momento. Que Deus venha romper sobre as nossas vidas, nos usar de uma maneira grandiosa. Nós não precisamos nem ter nome na hora que a gente for fazer um milagre, desde que o nome seja de Jesus. A gente não precisa nem aparecer.
Basta que a gente continue sendo servo. Servo é escravo. Basta a gente ser servo. Ontem eu falei sobre isso no discipulado. Se a gente quer crescer, nós temos que servir. Quem está disposto a servir dentro da igreja cresce. Não é verdade? Quem não serve para servir, não serve para ser servido. Deus te chamou para crescer. Então vamos aproveitar em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que o Senhor levante sobre ti o rosto e te dê a paz. Que as doces consolações do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus esteja hoje e todo sempre na tua vida, na tua família. Vá em paz e que Deus te acompanhe em nome de Jesus. Amém? Que Deus te dê uma noite ricamente abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.